Na sequência, a gente vai continuar nessa área aí jurídica, na área do direito, convidando aqui à frente agora o doutor Vicente de Paula. Seja bem-vindo, ele que é advogado eleitoral com atuação aqui na capital baiana. Boa tarde a todos. Bem, eu estava ali sentado à mesa, observando esse auditório lotado e, obviamente, me perguntando como que começaria a minha fala. Eu não poderia, deputado, apesar de correr o risco de ser repetitivo, eu não poderia deixar de dizer que o mais importante desse encontro de hoje é a sua iniciativa, a iniciativa do Partido Progressista e a iniciativa da Fundação Milton Campos. Sem dúvidas, o que nós estamos vendo aqui hoje é o reflexo do seu compromisso e da sua responsabilidade no mandato e a forma como você conduz o seu gabinete carinhosa e cuidadosa com sua base política. Eu queria agradecer ao querido amigo Binho o convite para participar desse seminário, mas eu queria também, viu, Binho, em minha autodefesa, já antecipar para vocês e pedir desculpas caso haja alguma insatisfação, porque eu estou tendo a difícil tarefa de substituir um craque na contabilidade pública, que é o Dr. César Cis, e fui chamado para tentar também, aqui após essas belíssimas explanações, tentar fazer uma interconexão com vocês com um tema que muito interessa, sobretudo em virtude da proximidade que nós estamos das eleições de 2014, mas é um tema absolutamente amplo, vasto, que é a matéria eleitoral e, obviamente, como o tempo é limitado, eu não vou ter a audácia de tentar esgotar em nada esse conteúdo, mas vou me restringir, e fazendo uma interconexão aqui com tudo que já foi falado, vou me restringir a questão da inelegibilidade por rejeição de contas. Nós vimos aqui a fala do deputado Mário Júnior, nós ouvimos a fala aqui do deputado Cajado, quanto à importância na condução do orçamento. Nós vimos aqui a fala do Dr. Rodrigo Martins, que é um craque na advocacia municipal, quanto à importância no acompanhamento da prestação de contas. E eu preciso dizer a vocês que essa advocacia preventiva que o Dr. Rodrigo, inclusive, faz, ela tem uma importância sobremaneira porque ela deságua justamente naquilo que é mais caro para vocês, que é a capacidade eleitoral ativa, é a elegibilidade, é a condição de ser candidato. Nós temos, acho que todos obviamente conhecem, o seminário aqui, ele está sendo nomeado como seminário de capacitação de prefeitos, deputado, mas obviamente eu conheço algumas pessoas aqui presentes e posso dizer que aqui a gente tem que estender essa plateia à participação aqui de diversas lideranças políticas, de vereadores, de prefeitos, de secretários. E esse tema que envolve a rejeição de contas e a importância da prestação de contas, ele precisa ser realmente muito bem enfrentado, porque a prestação de contas ela não é somente uma responsabilidade do prefeito. A prestação de contas ela é responsabilidade de todo aquele que exerce ou ocupa cargo público, seja na condição de executor de orçamento, seja na função de ordenador de despesa. Então, vejam vocês que a lei da ficha limpa, que vocês tanto conhecem, ela tem naquilo que a gente chama de espírito da lei, de finalidade da lei, a pretensão de afastar da vida política, dos cargos eletivos, todos aqueles candidatos que possuem uma vida pregressa contrária à probidade administrativa e à moralidade administrativa. E aí, veja bem, doutor Rodrigo Martins, quando eu digo para vocês que a pretensão, que a finalidade da lei da ficha limpa, quando trata de hipótese de inelegibilidade por rejeição de contas, é afastar da vida política, afastar da disputa dos cargos eletivos aqueles que possuem uma vida pregressa contrária à administração pública, contrária aos princípios da probidade administrativa e da moralidade administrativa, o que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero alertá-los?
E aí eu estava até antes aqui conversando com o prefeito Siduquim, o prefeito de Jair, e ele muito inquieto, perguntou até qual era o meu tema. Quando eu falei, ele até, talvez, algo que passe agora na cabeça de vocês, ele me perguntava, mas Vicente, é toda a rejeição de contas que importa como efeito automático a inelegibilidade? Obviamente que não, deputado. Vejam vocês que eu acabei de alertar a vocês que o espírito da lei, que a finalidade da lei, é afastar da vida política aqueles que agem contrário à administração, contrário à probidade, contrário à moralidade pública. Normalmente, nós temos o julgamento de prestação de contas e nós podemos definir que existem dois órgãos competentes para o julgamento de contas, a depender se trata de conta de governo, de conta de gestão ou contas de convênio. Vocês sabem muito bem, todo mundo aqui é familiarizado, que as contas anuais de execução de orçamento, sobretudo para aqueles mandatários, chefes do Poder Executivo, pertencem ao Poder Legislativo local. Essa eu acho que é algo que vocês conhecem bem, estão familiarizados, mas vocês precisam entender também, diante aqui do que já foi trazido, inclusive, quanto à temática aqui do precatório, trazido pelo Dr. Rodrigo Martins, quanto à questão da previdência, que foi antecipada aqui pelo deputado Mário Júnior, que existe também aquelas hipóteses em que a competência, sobretudo quando se trata de convênio, é do Tribunal de Contas. E esses convênios, vocês precisam ficar absolutamente alertas, atentos, porque se não houver um efetivo acompanhamento, isso, sem dúvida, poderá fazer com que vocês sejam surpreendidos com impugnação ao registro de candidatura e uma eventual inelegibilidade. Mas aí, deputado Cláudio Cajado, quando eu falei para vocês que nem toda reprovação de contas, nem toda desaprovação de contas, ela importa como efeito automático uma inelegibilidade, eu quis dizer para vocês que a lei da ficha limpa, ela garantiu à Justiça Eleitoral uma certa discricionariedade, uma certa autonomia. Por quê? Porque, na verdade, a lei da ficha limpa, quando ela trata da hipótese de inelegibilidade em virtude da reprovação de contas, ela elenca alguns requisitos que são cumulativos. Quando eu falo cumulativos, entendo, faltando qualquer um deles, a inelegibilidade está afastada, em que, feito o enquadramento jurídico desses fatos que resultaram na desaprovação das contas, aí sim caberá à Justiça Eleitoral afastar ou declarar a inelegibilidade do candidato. E eu preciso que vocês fiquem bastante atentos, porque desses requisitos, 3, eles têm aqui uma repercussão mais importante e eu vou tratar com vocês. Mas, antes de tudo, eu preciso que vocês entendam que a inelegibilidade resultada pela rejeição das contas, rejeição de contas, ela tem como primeiro requisito uma questão óbvia, que eu já falei para vocês aqui diversas vezes, que é justamente a desaprovação de contas relativas a cargo ou função pública. Então, essa é uma condição essencial para que se investigue se aquela hipótese ela pode resultar em inelegibilidade. Nós precisamos ter uma desaprovação de contas de um candidato que pregressamente exerceu o cargo ou função pública. O segundo requisito é que essa decisão ela precisa ser decisão irrecorrível no âmbito administrativo. O que significa isso? Significa dizer que ela não é mais passível de recurso, que essa decisão ela não pode ser mais discutida, que ela já está atingida sobre aquilo que a gente denomina, como o Dr. Rodrigo Martins falou na palestra dele, da coisa julgada. O terceiro requisito é que essa decisão ela seja emanada por órgão competente. Ora, já falei para vocês aqui que quando se trata de desaprovação de contas, nós temos 2 órgãos competentes. Primeiro,
Poder Legislativo, que é competente para julgar as contas anuais do Poder Executivo, prefeito, governador, presidente. Mas nós temos também a competência do Tribunal de Contas, que no primeiro caso atua de forma auxiliar, mas que nesse caso, sobretudo quando se trata de contas de convênio e de consórcios públicos, é o órgão competente para ali verificar se as irregularidades apontadas elas são graves o suficientes para ensejar uma desaprovação das contas. Aí nasce o que eu chamei para vocês de discricionariedade dada pela lei da ficha limpa à Justiça Eleitoral. Os dois próximos requisitos são os requisitos que abrem esse leque à Justiça Eleitoral de análise na prestação de contas. O primeiro é que essas irregularidades constatadas na decisão administrativa, repito, seja do Poder Legislativo, seja do Tribunal de Contas, elas sejam irregularidades insanáveis. Aí você me pergunta, Binho, mas Vicente, o que seriam irregularidades insanáveis? Irregularidades insanáveis são aquelas irregularidades graves o suficiente para contaminar a administração pública, ou seja, são aquelas que são praticadas mediante dolo, má-fé e que trazem algum dano à administração pública. Essas são as irregularidades insanáveis. E é curioso que a gente que milita na Justiça Eleitoral, a cada eleição, a gente se depara com uma série de impugnações da registro de candidatura em virtude de rejeição de contas. E a gente, muitas vezes, tem o dissabor de ficar à mercê desse subjetivismo da Justiça Eleitoral, que tende a fazer aqui um mergulho, que a gente chama de um mergulho perfunctório, um mergulho superficial, raso, para verificar se naquela hipótese existem essas ditas regularidades insanáveis. Aí veio o legislador e disse o seguinte, olha, a gente não pode ser vítima dessa discricionariedade absoluta da Justiça Eleitoral. E aí o que foi que o legislador fez? Sobretudo no que toca ao julgamento de contas pelo Tribunal de Contas. Em 2021, foi inserido um dispositivo na lei da ficha limpa que se apresenta como uma causa excludente, entenda-se, uma exceção à regra, para dizer o seguinte, olha, naquelas contas que foram julgadas desaprovadas, mas cujas irregularidades, elas não resultam em imputação de débito, tampouco elas só são sancionadas com a penalidade da multa, afasta-se a inelegibilidade. Por que, Binho? Eu lhe pergunto. Vejam vocês que eu iniciei aqui a minha fala dizendo que a gente precisa estar atento ao espírito da lei. A lei diz o seguinte, Binho, somente aqueles que atuam em desconformidade com a probidade e com a moralidade administrativa. Aquele que atua contrário aos interesses da administração pública. Logo, se você tem um julgamento de contas que, a despeito de ser constatada irregularidade, afirma-se ali, afastando qualquer imputação de débito e aplicando somente a sanção de multa, a pena de multa, demonstrando, obviamente, que não há ali uma irregularidade grave o suficiente, não se pode retirar do candidato aquilo que é um direito universal e absoluto, que é o direito de participar da vida política. Então, isso é algo que vocês precisam realmente ficarem atentos quando vocês se depararem com qualquer situação de rejeição de contas. O último requisito, e é um requisito que, inclusive, tem uma interconexão com a irregularidade adicionável, é que essas irregularidades elas sejam configuradoras de ato de probidade administrativa. Atos de probidade administrativa são todos aqueles elencados na lei de probidade administrativa, deputado. Nós estamos aqui diante de um instituto que visa
visa resguardar, de alguma forma, um direito que é o direito absoluto, o direito à candidatura, o direito à participação na vida política. Então, isso deve ser analisado de forma restritiva. Se determinado ato, verificado no julgamento das contas, ele não possui qualquer incidência com a lei de probidade, nós não podemos falar em inelegibilidade. Tá? E veja como os institutos do direito eles se comunicam. Nós tivemos uma mudança recentemente na lei de improbidade administrativa que, dentre as mudanças mais significativas, exige para a condenação do agente político, do gestor, que determinado ato seja praticado mediante dolo específico. Dolo específico é a atitude deliberada e com a finalidade de causar dano à administração pública. Até a eleição passada, a eleição de 2022, a Justiça Eleitoral ela exigia para a verificação da inelegibilidade da linha G, que é decorrente da rejeição de contas, a presença do dolo genérico. Ora, tivesse ali qualquer nota de que o agente atuou de forma deliberada, intencional, ou que tinha consciência de que aquela prática poderia resultar numa ilicitude, mas não acreditava e não fez, que é o dolo habitual, incidiria-se ali a lei da ficha limpa. Agora não mais. Agora é preciso que o ato praticado ele realmente tenha qualquer nota de que ele tinha a intenção deliberada de lesar o patrimônio público. Então, essas situações são situações que deixam vocês, obviamente, conscientes da participação que vocês precisam ter na vida política e deixam também com que vocês compreendam sobremaneira a importância que é o acompanhamento das prestações de contas. O acompanhamento, como o deputado bem falou, quando ele foi prefeito, acompanhou a ex-prefeita André Cajado em Dias d'Ávila, o acompanhamento de todas aquelas anotações que são feitas pelo Tribunal de Contas, deputado. Por quê? Porque qualquer nota de que houve ali o descumprimento de uma lei de responsabilidade fiscal, o descumprimento de uma lei de licitação, a realização de despesas acima dos limites legais, o não pagamento dos precatórios, doutor Rodrigo. O não pagamento dos precatórios, inclusive quando há caixa dentro do município, ele resulta no julgamento de contas irregulares. E, consequentemente, a Justiça Eleitoral entende que ali, assim, uma nota de uma irregularidade adicional configuradora de ato de improbidade administrativa, de modo que deve se afastar o candidato da vida política, e inelegível ele está. Então, eu preciso aqui ser breve, pelo adiantado da hora, mas eu queria fazer essas provocações a vocês. E queria, Binho, se for possível, Binho até me antecipou, deputado, que outros encontros existirão. E se for possível, se eu for convidado, Binho, eu estarei à disposição para debater com vocês novos temas de direito eleitoral. Eu tenho certeza que vocês devem estar muito inquietos, sobretudo com a proximidade das eleições de 2014. Cada um deve ter uma situação particular para tirar dúvida. 2024. Cada um tem uma situação particular para tirar dúvida. Eu estou à disposição de vocês, estou à disposição do gabinete, deputado. E sempre que for convidado, estarei aqui para tirar as dúvidas. Agradeço. Obrigada, doutor Vicente.